Fala pessoal, beleza? Bom, essa é uma questão bem interessante. E a primeira questão que a gente tem que começar a levantar aqui é o fato de que medo e realidade não necessariamente se confundem. E medo nada mais é do que a sua interpretação sobre a possibilidade de um evento ocorrer. E quanto mais cedo você fizer essa dissociação entre medo e realidade, melhor para você. Infelizmente, existe todo um conjunto de coisas que a gente não consegue controlar. As decisões dos nossos amigos, as condições climáticas, imprevistos, mas sim, existem basicamente duas coisas que a gente consegue controlar: nosso padrão de mentalidade e as nossas atitudes. Ou seja, quanto mais você tira seu foco daquilo que você não controla, o julgamento de outras pessoas, as percepções que outras pessoas vão ter sobre você, e você traz esse foco para aquilo que você consegue alterar, padrão de mentalidade e comportamento, mais você vai ter esse senso de controle da situação. O segundo aspecto bem interessante é começar a racionalizar. O medo muitas vezes ele está relacionado a uma dor emocional, a um trauma. E quanto mais você racionaliza o medo, mais você descortina esse aspecto emocional e você joga a luz da razão sobre aquilo. Muitas vezes o medo de falar em público está ligado a uma exposição que você teve quando criança e que te causou um trauma, e aí você começa a associar ficar de frente com várias pessoas, por exemplo, com algo que vai dar errado, que as pessoas vão te julgar, vão rir de você. E quanto mais você racionaliza e pensa, putz, qual é a pior coisa possível que pode acontecer? Você trabalha todas as hipóteses negativas possíveis que vão acontecer, você vê que muitas vezes o seu medo é algo irracional, que vê cenários muito piores do que na prática podem acontecer. Então comece a racionalizar o seu medo, né? O que de fato pode acontecer de ruim. E aí você vai ver que na prática, muito do medo, do monstro do medo é criado por essa questão emocional. E aí você dá lugar ao terceiro aspecto, que é adotar uma crença positiva. Você substitui uma crença passada de que você não é capaz, de que existem certas habilidades, conhecimentos e atitudes que simplesmente não é para você. Você tentou 2, 3 vezes falar em público e, com base nesse pequeno número de experiências passadas, você forma a crença de que não é capaz, de que não dá e simplesmente desiste. Quando você adota uma atitude mental positiva, ou seja, uma crença que você pode crescer com a adversidade, você está 5 passos na frente daquelas pessoas que simplesmente se entregam à situação. Então comece a trabalhar a sua crença de que qualquer coisa que você se foca, você consegue fazer. Isso não é palavrinha motivacional, isso nada mais é do que a aplicação prática de neurociência. Existem diversos livros da área de psicologia e neurociência falando sobre isso. Um deles, inclusive, é esse aqui que eu estou lendo, Você é o Placebo, bem interessante. Outro livro bem interessante é Mindset, a Psicologia do Sucesso, que fala, basicamente, a mentalidade que você adota para uma determinada situação vai determinar de modo crucial o modo como você vai resolver aquela situação. Então comece a adotar essa mentalidade que sim, você é perfeitamente capaz, aliado com os 2 aspectos que eu falei, racionalização e o aspecto de você começar a focar naquilo de fato você consegue controlar, né? Como diz aquela grande máxima, aquilo que a gente foca se expande. E quanto mais você foca no que controla, melhor para você, mais você tem esse senso de controle da situação. Valeu, pessoal, e até os próximos vídeos. Tamo junto. Até mais.